Bom dia. Hoje vamos para o, acho que é número 5, quinto shiur, que a gente está falando sobre aquele personagem Elisha ben Avuya, o Acher. Quem sabe hoje a gente termina a história dele. A história que a gente está contando, para recapitular, a gente está analisando a vida de uma personalidade excepcional, porque estamos falando de um grande sábio da época do templo, que ele decidiu abandonar os caminhos da Torá. A gente está analisando a vida dele justamente para a gente ver quais foram os erros dele que a gente pode aprender e qual é o caminho de Teshuvá. Então, esse grande sábio, o nome dele era Elisha ben Avuya. A gente contou a história que ele adquiriu o nome de Acher, outro. Comigo? Então, o Talmud conta para a gente vários episódios, o que fez com que ele abandonasse os caminhos da Torá. E vamos agora para o último episódio. A Gemara conta para a gente que era um Yom Kippur, o dia mais sagrado do ano, que coincidiu com um Shabat. Às vezes acontece que Yom Kippur coincide com um Shabat. E, na verdade, Shabat é o dia mais sagrado do ano. Yom Kippur é chamado Shabat dos Shabatot. Porque se a gente quer usar uma referência, qual é o dia mais sagrado? É o Shabat. Então, ele estava um dia de Yom Kippur e coincidia com o Shabat. Que hoje em dia, as pessoas, mesmo quem às vezes não cumpre o Shabat 100%, mas falam, no Yom Kippur, eu vou tentar fazer 100%. Yom Kippur é um dia que toca a gente. E esse professor, sábio, ele estava andando de cavalo em pleno Shabat, em pleno Yom Kippur, uma proibição. E aonde ele foi passear, ele foi como se fosse provocar. Ele foi provocar a turma e ele foi andar de cavalo perto do Beit HaMikdash, perto do templo sagrado. O avô da minha esposa, falecido, rabino na Austrália, rabino-chefe da Austrália, por muitos e muitos anos, ele construiu uma Keilah maravilhosa, construiu o judaísmo na Austrália, em Melbourne. Ele tinha um Yehudi, que ele fazia questão de todo Shabbat passar de carro na frente da sinagoga. Ele fazia questão de mostrar que ele não cumpre, que ele não quer saber, e etc. Mas ele nunca julgou ele por isso. Sempre deu as boas-vindas, nunca olhou para baixo, nunca se deixou intimidar pela provocação. Em resumo, o avô, se não me engano, ele falava, não se preocupa, um dia teus filhos vão virar religiosos. Eu te dou essa bênção. Em resumo, o neto desse indivíduo casou com a neta do rabino. A filha desse indivíduo casou com o neto do rabino. Então, a provocação não deu muito certo. Você vê quando a pessoa começa a discutir com você, você vê que tem futuro. A pessoa te ignora, é apática, não tem papo. Mas se ele começa a discutir, se ele começa a ir contra, alguma coisa está incomodando. Então deu para ver que esse Elisha ben Avuya não era simplesmente que ele ignorava o Yom Kippur. Ele fazia questão de celebrar o Yom Kippur do jeito dele, andando de cavalo perto do Beit HaMikdash. Você sabe que, espero que era só no passado, não sei se ainda existe, mas aqueles lugares em Israel, kibbutzim, que fazem questão de fazer um churrasquinho daquele animal no Yom Kippur. Eles estão celebrando o Yom Kippur do jeito deles. Um judeu não tem como ignorar o Yom Kippur. Ele está provando mais do que tudo que ele é um Yehudi. Porque se ele não se importasse, simplesmente ele ia ir trabalhar, como qualquer outro dia. Ele faz questão de fazer alguma coisa que ele sabe que é uma provocação. Por quê? Porque está incomodando ele. Então, ele precisa, de alguma maneira, manifestar isso. Então, o Elisha ben Avuya está andando de cavalo, perto do Kodesh HaKodashim, perto do lugar mais sagrado do templo. Ele está andando perto do Beit HaMikdash. De repente, na verdade, o cavalo dele levou ele para perto do Kodesh HaKodashim. E depois desse episódio, Rabi Meir, que era o aluno dele, que continuou aprendendo dele, mesmo depois que ele abandonou os caminhos da Torá e das mitzvot, que a gente analisou semana passada, como você pode aprender de uma pessoa assim, mas o Rabi Meir tinha a capacidade de filtrar, tinha a capacidade de olhar para a fruta e tirar a casca. Então, o Rabi Meir fala para ele, faça teshuvá. A gente já comentou outro dia, faça teshuvá. Isso aconteceu quando ele estava andando de cavalo.
Nesse cavalo, Rabi Meir foi aprendendo, imagina, como se fosse o rabino andando de carro no Shabat, esse rabino andando de carro no Shabat, e o aluno, que ainda continua seguindo o caminho da Torá, vai correndo atrás do carro para escutar o que o professor tem a dizer a respeito da Torá. Afinal, ele era um grande sábio. E aí, quando eles chegam no perímetro da cidade permitido para caminhar no Shabat, o mestre, ex-mestre, ele vira e fala, olha, eu contei as cavalgadas do meu cavalo, e eu vi que aqui chegou o limite onde você, né, você que é religioso, eu posso, né, mas você que cumpre a Torá, você já não pode mais andar a partir daqui, tem um limite qual o perímetro fora da cidade que a gente pode caminhar. Ele vira e fala para o aluno, Hazor Becha, volte. E o aluno aproveita, deixa, e no sentido metafórico, ele vira e fala para o professor, volte também você. Não apenas voltar geograficamente, mas volte espiritualmente. E ele fala, eu não posso. Eu não vou voltar. Por quê? Porque eu ouvi de trás da cortina é uma maneira de chamar o Kodesh HaKadoshim, lugar mais sagrado, lá no templo, que uma voz celestial falou, Shuvu banim shovavim, voltem, meus filhos, shovav em hebraico hoje se fala bagunceiro, ou seja, meu filho desertor, voltem, meus filhos desertores, que era no Shabbat, no Yom Kippur, chutz, fora meacher, fora o acher. Então, eu já ouvi um decreto celestial, voltem todos os filhos bagunceiros, com exceção do acher. Então, para mim não tem mais jeito. O próprio Deus declarou que não tem mais jeito. Então, como ele falou na outra vez, a gente falou na outra aula, já que eu não tenho mundo vindouro, então, deixa eu aproveitar esse mundo. Olha a linguagem dele. Essa é a passagem. E naquele momento ele não fez chuva. Depois a gente viu que Rabi Meir, depois que ele faleceu, Rabi Meir rezou por ele, etc., até que ele acabou tendo o seu perdão. Mas naquele momento ele não fez chuva e ele morreu sem fazer a chuva. Pelo menos não uma chuva completa. O Talmud, nós temos o famoso Talmud, ele é chamado Talmud Bavli, o Talmud da Babilônia. Quando ele foi feito, na verdade, depois que os judeus foram expulsos de Israel, com a destruição do segundo templo pelos romanos, eles já tinham parte do povo, já estava na Babilônia desde a destruição do primeiro templo, e grande parte do povo voltou para a Babilônia, foi para a Babilônia. Muitos foram exilados, mortos, etc. E lá foi compilado o Talmud. O que era o Talmud? O Talmud, na verdade, que nós temos aqui, parte dele aqui, esses marrons ou os azuis em cima, são a parte que não está a coleção completa, está lá em cima. Então, o Talmud, na verdade, é uma compilação das várias discussões que os sábios da Babilônia tiveram ao longo dos anos, e depois Ravina e Ravashi, dois sábios, foram lá e compilaram todo esse Talmud. Esse famoso Talmud é o Talmud da Babilônia. Existe um outro Talmud, não tão conhecido, que se chama o Talmud de Jerusalém, Talmud de Jerusalém. Ele foi compilado alguns anos antes do Talmud de Jerusalém, que a ideia do Talmud de Jerusalém também é a mesma. Os sábios que estavam em Jerusalém, chegaram alguns sábios, compilaram todas as discussões que eram ditas nas sinagogas, nas casas de estudo de Jerusalém. O Talmud de Jerusalém ele não é tão famoso, porque ele não tem tantas discussões, e a lei segue o Talmud da Babilônia, e não o Talmud de Jerusalém. Não tem agora o caso por quê. Mas tem várias passagens que constam nos dois, às vezes com versões um pouco diferentes, que eram sábios, mais ou menos contemporâneos, mas foram compilados em outros momentos. E essa passagem consta uma pequena diferença de como está no Talmud da Babilônia e como ela está no Talmud de Jerusalém. Esse shiur que eu estou falando, ele foi dito, na verdade, pelo fundador da Yeshiva University nos Estados Unidos, Rabino Yoshe Ber Soloveitchik, famoso sábio, rabino, da dinastia de Brisk, grande sábio, e ele falou o seguinte, por que a diferença, qual é a diferença entre essas versões? Ele fala o seguinte, uma diz, eu ouvi uma voz celestial dizendo, voltem filhos bagunceiros, com exceção do Aher. Na outra Guemará, de Jerusalém, está escrito, voltem filhos bagunceiros, com exceção de Elisha ben Avuia. Um chama ele com um apelido, outro chama ele com o nome dele. O que, a princípio,
a gente está falando da mesma pessoa. Voltem todos para você. Quem é você? Ou o apelido que ele teve. Como ele ganhou esse apelido? Quem lembra? A prostituta, muito bom. Ele chegou numa prostituta, num Shabat também, e ele falou, vamos? Ela virou como? Rabino, você? Ele foi lá e arrancou uma muda no Shabat, mostrando que ele não estava mais nem aí para as leis da Torá. E ela falou, você não é Elisha Ben Avuia, você é Acher, você é outra pessoa. Não pode ser que você seja aquele grão rabino. Então, ele adquiriu aquele apelido de Acher. Bom, então até aí não tem diferença. Uma história conta com o nome dele, outra conta com o apelido dele. Então, disse Rabi Yosheber, falou, não é bem assim. Vamos tentar analisar essa história. O que o Elisha Ben Avuia escutou é o que está escrito no Bav. O que ele ouviu, o que está escrito no Bav. O que ele entendeu é o que está escrito no Yerushalmi. Vou explicar. A voz celestial dizia algo que aparentemente é contra um dos pilares do judaísmo. Um dos pilares do judaísmo, que é o mês que a gente está agora e é o mês que a gente vai entrar, é que nada pode impedir a chuva. Por maior que seja o pecador, se a pessoa, no seu último instante da sua vida, faz uma chuva sincera, como o Talmud conta sobre outro grande rabino também, que aconteceu algo parecido, no último instante, ele faleceu chorando, e uma voz celestial falou, Rabino, seja bem-vindo aos céus. Elazar Ben Durdaya, nome dele. Ou seja, Elazar Ben Durdaya, também um grande sábio, que saiu do caminho, no último instante ele fez chuva. A chuva sincera, ela resolve qualquer coisa, independente do que for. Como pode ser que o próprio Deus declarou, todos podem fazer chuva, menos você? E se ele não tinha chuva, por que Deus chega e fala, você não tem jeito? Deixa ele seguir o caminho dele. Se a intenção de Deus é falar, você não tem mais jeito, então, para que precisa Deus intervir de forma milagrosa? Falar com um ser humano que já não é comum Deus falar com um ser humano. Bom dia. Vai ter que continuar assistindo ou no Zoom ou na live. Está no Instagram. Continua lá. Se eu estou fazendo uma festa e eu não vou te convidar, simplesmente não te convido. Não vou até a tua casa e falo, olha, você não está convidado. Não te convido, pronto. Você não recebeu o convite, não vai. Ele recebe um convite dizendo não vai. Por que você acha que Deus fez isso? A gente tem uma passagem parecida quando o povo pecou no bezerro de ouro. Deus fala para Moshe, não vem me pedir desculpa. O que você quer? O que você entende disso? Não vem me pedir desculpa. O que quer dizer? Deus já abriu margem. Olha, se você pedir desculpa, eu vou aceitar. Se eu vou até tua casa para dizer que você não está convidado, o que eu quero na verdade? Eu quero que você peça desculpa. Eu quero que você venha se acertar aqui. Eu quero que você venha na festa. Mas eu estou fazendo questão de ir até tua casa e dizer, olha, não estou te convidando. Para quê? Para ver se a gente consegue se acertar. Antigamente, o cara te parava na estrada, o guardinha, ultrapassou a velocidade. Aí você para o carro, ele vira e fala para você, olha, nem adianta oferecer o cafezinho. O que você entende? O que você entende? Não, cafezinho não. Mas se for o jantar, cafezinho não. Mas jantar talvez sim. Quem te perguntou de cafezinho? Se a pessoa fosse honesta, nem falaria nada. Agora, se ele fala, nem vem, quer dizer que está na cabeça dele. O Bilam, ele fala para o Balak, nem que você me desse todo o dinheiro, quer dizer que ele estava pensando. Então, na hora que Deus fala, não faça chuva ou não aceito tua chuva, o que Deus estava falando para ele? Era um convite. Era um convite que quando ele sentisse, poxa, tá todo mundo consegue, menos eu? Não pode ser. E aí ele ia fazer chuva. Tem mais uma dica. Deus, ele falou, voltem todos menos Acher. O que é Acher? Outro. Deixa aquele outro de lado. Eu não falei para você que você não faça chuva. Eu quero que você volte a ser você e não o outro. Ruth, deixa de fora o Acher. Deixa de fora aquela nova personalidade que você passou a acreditar que essa era seu novo eu. Quando você imaginou que você perderia completamente seu lavabá, você falou, não, então agora eu sou uma outra pessoa. Ele foi lá e arrancou a muda.
Deus fala para ele, voltem todos, menos, deixa de fora o Acher. O que ele entendeu? Que ele não estava pronto, estava perdido. Ele identificou o Acher como ele mesmo. Ele ouviu de Deus, que Deus falou foi, faça tshuva. Deixa o Acher de fora, deixa o outro de fora. Isso aqui é um alienígena que entrou dentro de você. É um dibu que entrou em você. É uma coisa que não é a sua identidade. É isso que Deus falou para ele. E ele entendeu que quando Deus estava falando do Acher, Deus estava falando de quem? Dele mesmo. Ele passou a se identificar com essa nova personalidade, achando que era ele mesmo. Eu sou malvado ou eu fiz coisas erradas? É a mesma coisa? Se eu sou malvado, então tem jeito. Se eu fiz coisas erradas, mas eu sou bom, então aí eu posso fazer tshuva. Ele não conseguiu fazer tshuva porque ele identificou a si mesmo com o Acher. Então o Yerushalmi, na verdade, ele explica o que o Bavli está falando. Deus falou Acher, só que ele interpretou, ele entendeu Elisha Ben Avi. Quanto isso é verdade na nossa vida? Uma vez chegou um Hassid no Rebbe Rashab, tinha um Hassid, que toda vez que ele ia para a feira, ele passava no Rebbe, pedia uma brachá. Com o tempo ele acabou indo tanto para a feira, tanto para o mercado, que ele acabou abandonando algumas das práticas da Torá, das mitzvot, e ele também já não vestia mais aquela roupa judaica, típica. Mas quando ele ia para o Rebbe, afinal ele quer garantir brachá, ele botava a fantasia. Um belo dia ele falou, para que eu vou ser hipócrita? Eu vou no Rebbe, com minha roupa esporte, sei lá o que ele vestia, eu vou do jeito que eu vou do mesmo jeito que eu vou lá fora. E quando ele entrou para o Rebbe falou, o que você acha? Você acha que eu não sabia como você se vestia lá fora? Mas até agora eu acreditava que aqui é o você. Aqui é o Elisha. Lá fora é o Acher. Lá fora é o outro. Agora você está querendo me mostrar que lá fora é o Elisha e aqui é o Acher? Eu acredito que a sua personalidade verdadeira, onde você se identifica, é aqui. Para o mundo você engana. E com isso a gente entende uma coisa profunda que acontece, que o Yom Kippur, que significa Kippur? Expiação. É muito parecido com a palavra kofer. O que quer dizer kofer? Herege. Herege. Interessante que no Yom Kippur, mesmo o kofer, o herege, ele vem pedir Kippur, vem pedir perdão. A gente vê um fenômeno interessante no mundo, que mesmo o kofer, aquele que é herege, no Yom Kippur, ele vem na sinagoga, que seja no finalzinho do Yom Kippur, entrar na sinagoga por último, saiu primeiro, que ninguém me veja que eu vim aqui, mas eu vim aqui ouvir o tal do famoso shofar do Yom Kippur, que não existe, é o shofar no término do Yom Kippur, mas ele vem lá, tá certo? Por quê? Vai dizer, bom, para que você vai na sinagoga? Durante o ano você fala que não quer saber. Durante o ano você fala que não acredita em Deus. Durante o ano você não quer saber de religião. Por que você vai no Yom Kippur? Você é hipócrita. Está enganando quem? E a resposta é que nós somos hipócritas o ano todo. Uma vez por ano podemos ser Elish. Uma vez por ano a gente pode ser realmente quem nós somos. Então, quando o Yehudi às vezes fala para mim, você ficou surpreso que eu vim na sinagoga, né? Aí eu falo, não fiquei surpreso, aqui é teu lugar. Fico surpreso quando você não vem. Tá certo? Assim que a gente deve se enxergar. Fala, Fábio. Sim. Sim. Sim, claro, claro, claro. Ala data makom, ala data kahal, al matir mitpalim avarim. Transgressores. Ibéricos. Avarim são transgressores. Sim. Ou seja, mesmo... Sim, mas aqui já era uma Hans também descendente de geração após geração. Também já não tinha nem... Não foi escolha deles, foi escolha dos tataravós deles que optaram por... Sim, sim, sim. Sim, claro. Quando saíam para Amsterdã, eles podiam... Era mais fácil.
Então, essa é a ideia. A gente, na verdade, tem que agora olhar para o espelho e ver com quem a gente se identifica. Será que eu me identifico com Aher ou me identifico com Elisha? Essa é a pergunta que a gente deve fazer. E às vezes as pessoas falam, não, agora é mês de Elul, eu vou fazer mais tzedakah. Agora é mês de Elul, eu vou ser mais cuidadoso com as mitzvot. Ah, mas eu sei que depois vai passar e passou. Então, para quê? Então, deixa como estava. Vai passar Elul, vou voltar para a mesma coisa? Primeiro que, na verdade, a gente nunca volta a ser o mesmo. Depois de uma atitude que seja, a gente nunca volta a ser o mesmo. Mas mesmo que fosse, você prefere o quê? Ser hipócrita o ano todo? Nem o Yom Kippur você vai deixar? Nem o Elul você vai deixar? Então a ideia é a gente realmente tentar procurar quem nós somos. Em quais áreas da minha vida é o Aher, quais áreas da minha vida é o Elisha. Dúvidas? Bom dia a todos. É melhor fazer, concordo?